Virgílio é desmascarado e vai para a cadeia. Tudo acontece quando Ruth consegue as provas e mostra para Marcos que o seu pai está desviando dinheiro de outras empresas e pede para Marcos fazer o certo e não ter amor de pai no momento de justiça. Então, Marcos resolve fazer o certo e denuncia Virgílio. Virgílio vai para a cadeia e descobre que foi Marcos que te botou ali e diz que não te aceita mais como filho. Marcos não convida Virgílio para o seu casamento com Ruth e Virgílio acredita que o filho esqueceu e perde o convite. Tudo acontece quando Marcos e Virgílio brigam. Então Virgílio diz: você esqueceu do meu convite para ir para o seu casamento? Marcos diz: não esqueci não, eu fiz de propósito e você não vai. Marcos ameaça contar a verdade para Marcos. Se Ruth não contar, tudo poderá acontecer quando Tonho diz: Rutinha, acho melhor que tá na hora de você contar a verdade para o Marcos. Ruth pergunta: como assim, Tonho da Lua? Como assim, da Lua? Tá na hora de eu contar a verdade para o Marcos. Tonho diz: é porque, Ruth, já passou da hora, na verdade. Você precisa contar para o Marcos que você não é e nunca foi a Raquel. Tá na hora de ele saber. Ele não pode ser enganado assim. Se você não contar, conto eu. Ruth, nesse momento, se sente ameaçada e diz: você está me ameaçando? Me ameaçando, Tonho? Tonho da Lua diz: sim. O da Lua está te ameaçando, Rutinha. Você precisa contar a verdade para o Marcos. Ruth diz: tudo bem, eu vou contar. Marcos descobre que Tonho da Lua é o seu irmão. Tudo poderá acontecer quando Marcos começa a investigar Virgílio e descobre que Virgílio tem um filho. Curioso, Marcos contrata o detetive particular para investigar mais quem é o filho que Virgílio esconde. Em um certo momento, ele vai até Tonho da Lua ao descobrir e Tonho da Lua diz: Seu Marcos, eu ainda não consegui lembrar da memória. O que o senhor está fazendo aqui? Marcos diz: Tonho da Lua. Marcos pega na mão de Tonho da Lua e ele estranha, e Marcos abraça Tonho da Lua e Tonho da Lua se afasta e diz: eu gosto de mulher. Marcos fala: eu sei, eu também gosto. Mas quando a gente descobre que tem um irmão, a gente tem que abraçar. Você é meu irmão, Tonho da Lua. Marcos. Raquel fica grávida de Vanderlei, mas diz que o filho é de Marcos. Tudo poderá acontecer quando ela diz: Marcos, eu tenho um assunto para contar. Marcos pergunta: eu não quero saber, Raquel. Eu não quero saber que assunto você tem para me contar. Mas o que é? Raquel diz: para quem disse que não queria saber, quer saber até demais. Marcos diz: você vai ficar com esse planinho, Raquel, de não contar? Você acha que isso vai me deixar curioso? Não vai não. Pode não contar. O problema é seu. Eu não estou aguentando mais você, Raquel. Eu quero o divórcio. Raquel diz: você não vai ter o divórcio, meu amor. Sabe por quê? Porque a Raquelzinha aqui tá grávida. Raquel deixa Marcos sem palavra, mas Marcos desconfia que esse filho é do Vanderlei.
Clarita revela para Marcos que foi Raquel que matou o seu pai. Tudo poderá acontecer quando Virgílio vem a óbito. E Clarita conta: filho, a Raquel é a culpada pela morte do seu pai. Marcos pergunta: como assim, mãe? A Raquel? A Raquel é culpada pela morte do meu pai? Ela diz: sim, meu filho. É culpa dela. Eu não tô aqui sendo irresponsável, meu filho. Marcos diz: não, mãe, a Raquel não tem nada a ver com isso. Você tá botando coisa na cabeça. Clarita diz: não, meu filho. A Raquel e o seu pai teve uma discussão feia, porque ele descobriu que ela estava roubando ele. E a Raquel, eu não acredito nela. Então acredito que ela matou seu pai. Raquel descobre um segredo de Marcos e fica chocada. Tudo poderá acontecer quando o rapaz pede o divórcio para Raquel, mas ela não quer dar. Então ele vai contratar um rapaz para se fingir de amante, para ver se assim ela dá o divórcio. Ela pega os dois se beijando e diz: eu vou contar para sua mãe, vou contar para todo mundo que você é gay. Marcos diz: e o divórcio vai sair quando? Agora que você sabe que eu gosto de homem e não de você. Eu prefiro o homem, sabe? Ele tem mais prazer na cama. Ele não é uma nojenta igual a você. Raquel diz: nunca, Marcos. Eu nunca vou te dar o divórcio. Nem que você bote esse homem na minha cama, que eu vou adorar, né? Experimentar ele também. Ruth dá o troco em Raquel e rouba Marcos dela. Tudo poderá acontecer quando Raquel se divorcia de Marcos e Ruth diz: eu tenho um assunto para conversar com você, minha irmãzinha. Por isso eu sentei aqui. Eu votei para o Marcos, para o seu ex-marido, que você roubou de mim. Chumbo trocado não dói, não é? Raquel disse: então você pegou o meu resto? O Marcos tem uma bananinha desse tamanho. Não faz nem doer aquele lugar. Coitada de você. Ruth diz: eu estou com Marcos, Raquel, não pelo tamanho, e sim, eu estou com Marcos porque eu amo ele de verdade. Diferente de você que só estava com ele por conta do dinheiro dele. Ou você vai achar que eu não sei disso? Pois é, eu sei. Marcos humilha Raquel na frente de Ruth. Tudo poderá acontecer quando Ruth está na sua casa e Raquel chega lá e Marcos chega em seguida e diz na frente de Ruth: Raquel, eu quero conversar com você. Raquel diz: Marcos, é modo de dizer, a gente está na frente da minha irmã. Daqui a pouco ela vai se sentir excluída das nossas conversas. E eu não gosto disso. Marcos diz: eu quero o divórcio. Eu quero terminar com você, sua perua. Nesse momento, Raquel diz: eu não gosto de ser ofendida, Marcos. E eu falei o nome Vanderlei naquele momento porque Marcos diz: não venha com desculpinha. Eu já sei que você e o Vanderlei têm um caso e eu quero o divórcio.